Hallelujah. Hallelujah. Okay, we are back. Voltamos. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Give me a chance here to get some rid of this yellow stuff. Não, achei só me livrar desse trocinho amarelo aqui. We already live in a yellow submarine. Nós já vivemos num submarino amarelo. We don't want to have to live in a yellow picture, Nós não queremos viver numa imagem amarela aqui. if y'all know what I mean. Que você sabe o que eu estou querendo dizer. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Well, welcome back. Bem-vindos de volta. Nice to have you with us if you're just joining us. Muito bom tê-los aqui conosco. Se vocês estão se juntando a nós agora, We are very grateful nós somos muito gratos for your Maaser Yahuwah and your... pelo seu Maaser de Yahuwah e as suas terumot. I got a little sunburn today. I was out there in the sun. Me queimei um pouquinho hoje, estava lá fora. Huh. Yeah, you're getting your vitamin D. You don't think there's anything else. As long as it's vitamin D. Yeah. Yeah, I got a nice sunburn. I took my hat off and I sat in the sun for Do you 20 need it? minutes. Eu tirei meu chapéu, fiquei sentado ali no sol por uns 20 minutinhos. How did you prepare for today's service? Sitting in the sun. Vocês se prepararam para o serviço de hoje como? Eu fiquei ali no sol. So now I'm ready to go. Então agora eu estou pronto. So I've entitled this message, and by the way, I don't think I would have delivered it 4 days ago because I didn't know this. E eu intitulei essa mensagem. E aliás, eu não estava pronto para entregar isso aqui há 4 dias atrás, porque eu não sabia disso há 4 dias atrás. I know that. I know that. I didn't know that. I know that. I didn't know that. Eu sei que eu não sabia. Now this is not false humility, friends. Isso aqui não é falsa humildade, amigos. This is plain keeping it real. Isso aqui é plano manter real aqui o negócio. Because I'm not false or humble. Porque eu não sou nem falso nem humilde. Então. Wrong guy. O cara errado. But all joking aside, so I didn't know this 3 or 4 days ago. Mas deixando a brincadeira de lado. Eu não sabia disso aqui 3 ou 4 dias atrás. But I do now. Mas eu sei agora. And I pray this is going to be a blessing for everyone who is hungry and thirsty for tzedakah. E eu oro para que seja uma bênção para todos aqueles que têm fome e sede de tzedakah. I'm going to do some reading and I'm going to do some not so reading. Eu vou ler um pouco e eu vou fazer algumas que não são leituras também. I'm going to put this up on the screen and let you read my notes. Eu vou colocar isso aqui na tela e deixar vocês lerem as minhas anotações. Because that's how beautiful this understanding is. Porque esse é o tamanho da beleza desse entendimento. Normally, I don't let you into my notes. Normalmente eu não permito que vocês leiam minhas anotações. I don't mind you coming into my office every once in a while. Eu não me importo vocês entrando no meu escritório de vez em quando. But I don't like you coming. I like to surprise you. Mas eu gosto de surpreender vocês. But there are certain lectures Mas há certas palestras where it benefits everybody to have the material at their fingertips. onde o benefício é de todo mundo ter o material na ponta dos seus dedos. So I've entitled this message, hopefully we can finish it up today, Então eu intitulei essa mensagem, tomara que consigamos terminá-la hoje, The Lost Passover. a peça perdida. And our text is going to be Jeremiah 31 and verse 8. E o nosso texto vai ser Jeremias 31, 8. Yirmiyahu 31 and verse 8. Jeremias 31, versículo 8. Now we're going to see how it reads in the RSTNE. Nós vamos ver como que isso aqui lê nas RSTNE. And you'll find that it reads the same E vocês vão descobrir que se lê da mesma forma as in every other translation. como em qualquer outra tradução. Now, usually we're different, Normalmente nós somos diferentes, but in this case, we are not. mas nesse caso não. Okay, so I'm going to have to put it up on the screen. Então eu vou ter que colocar na tela. But once we finish discharging this
burden of Yahuwah. Mas uma vez que nós terminarmos de descarregar esse fardo de Yahweh, If the master wills, I will begin to change all the RST and the editions. se o mestre permitir, eu vou começar a mudar todas as edições das RSTNE. Because the living oracles always change when the word doesn't change, but understanding changes. Porque os oráculos sempre mudam quando... Não, a palavra não muda, mas o entendimento dela muda. So we'll pick it up in verse 8 of Yirmiyahu 31. Nós vamos começar no versículo 8 de Yirmiyahu 31. For this says Yahuwah, Pois assim diz Yahweh: sing with simcha for Yaakov and shout among the chief of the goyim. cante com simcha por Yaakov e grite entre os chefes dos goim. So the context is most important, Então o contexto é muito importante. because we all know that a text taken out of context can be developed into a pretext. Porque todos nós sabemos que um texto tirado de contexto pode ser desenvolvido em um pretexto. The context is rejoicing, celebration, and singing. O contexto aqui é regozijo, celebração e canto. This singing and salvation, you have saved your people. Esse canto e salvação, tu salvou o teu povo. I'm in Yirmiyahu 31:7, Estou em Yirmiyahu 31:7, the remnant of Yasrael. o remanescente de Astrahal. So this is very clear. Então isso aqui é muito claro. There's no weeping, there's no crying, there's no mourning, there's no funerals, none of that. Não tem choro, não tem tristeza, não há funerais, nada disso. And I will bring these people from the north country E eu trarei essas pessoas do país do norte and gather them from the four corners of the earth. e os reunirei dos quatro cantos da terra. With them, the blind Com eles, os cegos and the lame. e os coxos. Circle those two words, please. Circulem essas duas palavras, por favor. The blind and the lame. Os cegos e os coxos. The woman with child. A mulher grávida Her that labors with child. e aquela que tem os trabalhos de parto com o filho, All together. juntos, To gather a great kihila, a great kahal. para juntar uma grande quihilá, uma grande kahal, A kahal gadol. uma kahal gadol, Shall shuv return here. retornará aqui. Interesting. Interessante. Now, Agora, we return to the lost Passover. nós voltamos à Pessah perdida. We have somewhere around 6 to 7 different preserved textual witnesses Nós temos mais ou menos por volta de 6 ou 7 diferentes testemunhas preservadas that the rabbinical Masoretes hid the true meaning of Jeremiah 31 and verse 8. que os maçoretas rabínicos esconderam o verdadeiro significado de Jeremias 31, versículo 8. What a surprise. Que surpresa, né? They took the word Pesach Eles pegaram a palavra Pesach and vowel pointed it into the word Pisach, e botaram os pontos de vogais para se transformar na palavra Pisach, meaning lame, significando coxo, blind, cego. see what happened to my little word there. Deixa eu aqui, vamos ver aqui com o meu Word. What happened? It's still on the screen. It is? Yeah, on the broadcast at least. No, I don't see it at Yes, all. it is. Now is not. Now is no more. Morphed. It morphed. Oh no! He's talking in the accent. Okay, Oh my God. by adding the vowel pointing, Ao adicionarem os pontos vogais,
the seduction of the vowel pointing to change meaning of words. A sedução dos pontos vogais significando o significado das palavras. They got away with this because Pesach Eles se deram bem com isso porque Pisach and Pesach, Passover, e Pesach, a Páscoa, are spelled exactly the same in Hebrew. tem exatamente a mesma soletração no hebraico. Pe, Samech, Chet. P, Samer, Het. But why would the rabbinate want to do this? Mas por que o rabinato faria isso? Because Pesach and Pesach are the same. Porque Pisach e Pesach são a mesma coisa. So now we have to default to context. Então agora a gente tem que voltar para o contexto. I believe the reason they vowel pointed the true meaning away from the context Eu acredito que eles vogalizaram o verdadeiro significado para longe do contexto, is because it has great end time, it has the great end time assembly é porque ele tem a Assembleia Grande dos Últimos Tempos, made up of all nations, feita de todas as nações, every tribe, every tongue, toda tribo, toda língua, compromising the saved, redeemed commonwealth of Yisrael, comprometendo a mancomunidade do Israel salvo e redimido. where they're seen in relation to verse 7, Onde eles são vistos em relação com o versículo 7, singing, rejoicing, dancing the return. celebrando, cantando, regozijando o retorno, It bothered the rabbis that among these people, e isso incomodou os rabinos que dentro desse povo, they were not all rabbinical Jews. eles não eram todos judeus rabínicos. They were not all Talmudic Jews. There were other Israelites other than the house of Judah. Eles não eram judeus talmúdicos, mas eles eram de outra casa de Israel fora Judá. According to Ephesians 2:19, De acordo com Efésios 2:19, who were saved, redeemed citizens que foram cidadãos salvos e redimidos of the commonwealth of Yisrael. da mancomunidade de Yisrael. They were found to be celebrating and guarding the Pesach, Eles foram encontrados celebrando e guardando a Pesach, based on Shemot chapter 12, baseado em Shemot, capítulo 12, which clearly says you don't have to be Israel, because when the foreigner and the stranger joins you, let him be circumcised and abide with the faith of Yisrael, and so let him celebrate the Pesach. There was always room for the non-rabbinical Jew. que claramente não era só para Yisrael, porque está escrito nas regulamentações da Pesach que aquele que for estrangeiro, que queira participar da celebração, que ele seja circuncidado, então ele sempre vai poder participar com vocês. Então, a Pesach sempre foi para todo mundo, além dos judeus rabínicos. Sadly, this attitude remains among the rabbinic Jews to this day. Infelizmente, essa atitude permanece nos judeus rabínicos até hoje. They consider all the things in the Torah their own personal possession and property, and they build a fence around these laws with thousands of other laws, so you can't enjoy the simplicity of walking in the Torah humbly with your Elohayim. Eles continuam com esse mesmo comportamento, colocando cercas ao redor das leis da Torá, junto com outras leis que eles fizeram, considerando todas essas coisas da Torá como sua própria posse e propriedade. Em outras palavras, você não pode curtir a Pesach se tu não atravessar pelas cercas que eles colocaram. Some of you don't understand the real reason for the Talmud and the Mishnah and the Gemara. Alguns de vocês não entendem a verdadeira razão para o Talmud, para a Mishnah, para a Gamora. By the way, there is no Talmud. Just you guys think, oh, Talmud. You've come to this ministry to learn, right? E, aliás, alguns de vocês nem sabem que não existe Talmud. Vocês ficam, Talmud e tal. Mas vocês vieram para esse ministério aprender, não vieram? No Talmud? Não existe Talmud? Friends, Amigos, Talmud means teaching. Talmud significa ensinos. Like the word Talmid, we're Talmidim of Yahusha. Como a palavra Talmid, nós somos Talmidim de Yahusha. The word Talmud is a capitalization or a summation of the teachings for the students of something else. Então a palavra Talmud é uma compilação dos ensinos de outra pessoa. The Mishnah A Mishnah and the Gemara.
e a Gamora. 1 plus 1 equals the teachings or the Talmud. 1 mais 1 igual aos ensinos, ou Talmud. They're not the teachings of Yahusha, but they are the teachings of the rabbis. Não são os ensinos de Yahusha, mas são os ensinos dos rabinos. So the Talmud equals the Mishnah plus the Gemara. Então o Talmud iguala a Mishnah mais a Gamora. Now, you may be asking yourself, okay, that's nice. Agora talvez vocês estejam se perguntando, tá, beleza, legal. I understand Alfredo sauce and I understand chicken Alfredo, but what on earth is a Mishnah and what on earth is a Gemara? Is it related to the Jewfish? Eu entendo o molho Alfredo, eu entendo o frango Alfredo. Agora, o que é essa tal de Gamora e Mishnah? Que raio é isso? You know there's this thing called the Jewfish, Yosh. Yeah, I've seen it before. Okay. It looks just like me. Because I'm a fisher of men. You can call me Jewfish. So okay, Sholiach, I'm here to learn, but what I don't understand. What is the Mishnah and what is the Gemara? Então, Sholiach, eu não entendo. O que é a Mishnah e o que é a Gamora? I'm glad you asked. Que bom que você perguntou. The Mishnah is a rabbinic commentary of the Torah. A Mishnah é o comentário rabínico da Torá. The Gemara is the commentary on the discussions of the Mishnah. A Gamora é o comentário sobre as discussões da Mishnah. Together they are the Talmud. E juntos esses dois formam o Talmud. So the rabbis put a fence around Talmud and Torah, everything that they perceive to be dangerous if the Gentiles get a hold of it. Então, os rabinos colocam uma cerca ao redor de tudo que eles percebem que se os gentios pegarem vai ser perigoso. They treat it as their exclusive property. Eles tratam isso como uma propriedade exclusiva deles. Rather than the heritage of all of Yaakov, Ao invés da herança de Kol Yaakov, todos de Yaakov, belonging by the gift of Yahuwah through the Messiah to all the remnant disciples. pertencendo a Yahuwah através do Mashiach para os discípulos, Returning from all the nations. retornando de todas as nações. So I've entitled this message Preaching for a Few Light Years, Então The Lost Passover. eu intitulei essa mensagem pregando por alguns anos luz, a Pessah perdida. Now I had to bring the evidence lest you think that I am not only creating my own Bible, Agora but eu tive que creating my trazer, own doctrine and my own Moadim. a evidência aqui para que vocês não pensem que eu não estou só criando a minha própria Bíblia, mas as minhas próprias Moadim. And Lord knows I've been accused of that. E todo mundo sabe que eu já fui acusado disso. You know me better. You know my ministry. You know my fruit. And you know to defend the man of Yahuwah against blatant lignas, blatant lies. Mas vocês sabem melhor, conhecendo o homem de Yahweh, conhecendo o ministério dele, e defender o homem de Yahweh contra mentiras explícitas. We're going to go to what I consider the most reliable Greek translation of the Brit Hadashah. Nós vamos para a qual eu acredito ser a tradução mais confiável da Brit Hadashah grega. That is the Apostolic Bible Polyglot. E esse é a Bíblia Apostólica Poliglota. I personally have spoken to this gentleman several times. Eu falei pessoalmente com esse cara várias vezes. And his credentials, as far as I am concerned, is impeccable. E as credenciais dele, ao que me dizem respeito, são He knows impecáveis. more Greek than James Strong, Bob Strong, and Chief J. Strongbow know put together. Ele conhece mais hebraico do que o James Strong, o Bob Strong, todos eles aí juntos. Remember that wrestler, Chief J? Some of you know what I'm talking about. Chief J. Strongbone versus Gorilla Monsoon. Gorilla Monsoon. Okay. So the highest credentials. As mais altas credenciais. Now look at what that brother Gone and Done did. Agora olha o que esse irmão fez. And by the way, E aliás, when I used to market the Apostolic Bible, I can't do it anymore because he's out of copies. quando eu costumava fazer anúncios da Bíblia Apostólica Poliglota, eu não consigo mais porque ele não tem mais cópia. Okay. It was the most demanded scriptures that we had. Eram as escrituras mais pedidas que nós tínhamos. Equal to the RST&E. Sometime we distributed more RST&E. Sometime more
Apostolic Bible Polyglot. That's how popular it was. Igual as RSTNI. Às vezes eram mais RSTNI que as pessoas pediam, às vezes eram mais Bíblias Apostólicas Poliglotas. Pardon me while I sip. Perdão enquanto eu tomo um golinho. Sweetwater Clifton. L'chaim. L'chaim. So Yahuwah says, behold, I lead them or bring them from the north. Então Yahweh diz, eis que eu lhes trago, lhes lidero do norte. I gather them from the ends of the earth Eu os reúno dos confins da terra. into the holiday of Pesach. Para o feriado da Pesach. And those who I gather from the ends of the earth into the holiday of Pesach E aqueles que eu reuni dos confins da terra para o feriado da Pesach will produce me saved, redeemed, remnant, offspring. produzirão para mim semente ou descendência salva e redimida. A great multitude, a Kehillah Gadol, the fulfillment of the Melo Hagoyim promise given from Jacob to his grandson Ephraim. Cumprimento de promessa, da promessa do Melo Hagoim, da Kehillah Gadol, que foi dada por Yaakov para o seu neto. A great multitude producing children for me, Uma grande multidão produzindo filhos para mim, kingdom children, filhos do reino, Exodus children, filhos do êxodo, children that have been freed from leaven. filhos que foram livres do They're not fermento. just going to come back and start picking their nose. What should I do now? What should I do now? Immediately they will celebrate their liberation by celebrating Pesach. Eles não vão ficar se perguntando, o que eu vou fazer, como é que eu faço isso? Não, imediatamente eles vão celebrar a libertação da Pesach. This is the first evidence. Essa é a primeira evidência. The word there in the Greek is clearly pasak. A palavra no grego aqui é claramente pasak. Those of you who know Greek can confirm what you are seeing. Aqueles que sabem grego conseguem confirmar o que estão vendo. If I knew Greek like you knew Greek and we both knew Greek, then I could be a double doctor. Se eu pudesse saber, se eu soubesse grego igual vocês sabem grego, eu ia ser um duplo médico, duplo doutor. Right now I'm just a Jewish doctor. Mas agora eu só sou um doutor judeu. I'm a Jewish doctor of the law Eu sou um doutor judeu da lei. and grace. E graça também. Echad, law and grace. Achad, graça. Two sides of the same coin. Dois lados da mesma moeda. Now we go to the second witness. Agora nós vamos para a segunda testemunha. Brenton's LXX, A Septuaginta de Brenton, which many of you are familiar with. com a qual muitos de vocês são familiares. Behold, I bring them from the north, Eis que eu lhes trago do norte, and will gather them from the ends of the earth. e os reunirei dos confins da terra. And they'll be gathered to the celebration of the feast of Passover. E eles serão reunidos para a celebração da festa da Pesach. And the returnees will beget a great kehillah, a great multitude like the stars and the sand of the sea. E os retornantes farão uma grande multidão, como as estrelas dos céus e a areia do mar. Okay, Shaliach, you're using Greek. Beleza, Shuler, mas tu está usando o grego. You're not using Hebrew. Você não está usando o hebraico. Not only am I going to use Hebrew, Não só eu vou usar o hebraico, I'm going to use Paleo-Hebrew, eu vou usar o paleo-hebraico. the original. The original one. I'm going to use the original Hebrew. Eu vou usar o hebraico original. Here, Aqui, ó, where you see the word bam onde vocês veem a palavra bam, in the middle of the screen, no bam, meio, bam. no meio da tela, bam. You're going to see a word there, Vocês vão ver uma palavra aí, and the word is ayin. e a palavra é ayin. It looks like an eye. See, ayin. Ayin, parece um olho. It's the word iver on your screen. É a palavra iber na tela de vocês. I wish I could highlight it. I think I can right there. Let me see if I can make it a little bigger. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. You might have to take it off the whole screen. Put your faces below. No, I don't want to do that. That way you can I'm too good looking. No. I don't want it's to do hard that. to see. Well,
they can do it. Right there. There's a pointer. Ayin. Ain. Ain, Yud, Resh, That's a vav, right? Next to it. Yeah. Ayin vav resh. Ain, Vav, Resh. Iver. Iver. Now, they say that this word is the blind. Eles dizem que essa palavra é cegos. That's interesting. Interessante. Now let's go to the next word. Vamos para a próxima palavra. Now, in modern Hebrew, that Y, I'm pointing to it now, looks like a Y. It's actually a vav. Agora, no hebraico moderno, isso aqui é um Y, né? Mas é um Vav. But the Paleo vav was pronounced, as many of you know, U. Mas o paleo-hebraico, ou hebraico proto-cananeu, era pronunciado U, como você sabe. Not va, but U. Não vá, mas U. Thus, not Yahweh, but Yahu. Então, não Yahvé, mas Yahu-a. So here it is a prefix. Então, aqui é um prefixo. I want you to go to the lake and the grocery store. Eu quero que você vá para o lago e para o mercado. I want you to park the car and go shopping. Eu quero que você estacione o carro e vá fazer as compras. So the prefix U means all those things. Então, o prefixo U significa todas essas coisas. But there are no vowel pointings in Paleo-Hebrew. Mas não há pontos no hebraico paleo. So let's focus in on the 3 letters after the U. Então, vamos nos focar nas 3 letras seguindo o U. Pe, like you see, it's a form of your big mouth. Pe. P, aqui, ó, vocês estão vendo a bocona de vocês aqui? P. Turn to your neighbor and say, that is my big mouth. Essa é a minha boca grande. I recognize it. You Eu should. reconheço. Deveriam. So that's your pe. Então, essa é a tua P. Okay, that's a big hole where the food and the words come out of. Essa é o grande buraco por onde entra a comida e sai as palavras. Samech, Samer, kind of like a ladder to heaven. parece uma escada para o céu. And then chet. E então, Het. Pe, samech, chet. P, Samer, Het. So I will gather them from the furthest parts of the earth. Então, eu os reunirei das partes mais longínquas da terra. The word ever can also mean, as you all know, crossover. A palavra ever pode significar, como vocês sabem, cruzar. Not those who are blind, but Não those aqueles que são those cegos. who were blind and they are now what? Crossing over into what? Into the gathering of the great end time Pesach through the great end time Exodus. Aqueles que eram cegos, mas agora estão cruzando para a Pesach dos tempos finais, ou o êxodo dos tempos finais. Of course, the rabbis didn't like that. Claro que os rabinos não gostaram disso. So they turned U Pesach and they will be Passovering. E então eles transformaram essa Pesach, eles estarão pesacheando. You ever hear that song by Brother Kerry Alexander, I'm Shabbating? We're Shabbating. Ever hear that song? Yeah. So this says they'll be Pesaching. Então aqui eles estarão pesacheando. And then it says Hara and Veyoledet and all baloney. E aqui Halá, Veiolede, tudo baboseira. If you don't understand the joy, remember we started, Então se vocês não entenderam a alegria, lembra, a gente começou. remember where we started. Lembra onde a gente começou? I'm not going to put it up on the screen. Eu não vou colocar na tela. In Jeremiah 31:7, this says Yahuwah, Em Jeremias 31:7, assim diz Yahweh, sing with joy, cantem com alegria, shout with victory gritem com vitória, among the head of all the nations. entre a cabeça de todas as nações. Publish the praises of Yahuwah. Publiquem os louvores Why? de Yahweh. Por quê? Through the second Exodus, the end time Exodus, the greater Exodus, Porque através do grande êxodo, do êxodo dos tempos finais, o êxodo maior, he has saved and redeemed not everyone, but the remnant of Yisrael. ele salvou e redimiu não todo mundo, mas o remanescente de Israel. So the context is joy, celebration, proclamation. Então o contexto é alegria, proclamação.
Restoration of the true name of Yahweh. Celebração, restauração do We're nome verdadeiro de celebrating His Yahweh. blood. We're celebrating His body. We're celebrating His name. We're celebrating His work. We're celebrating His works. We're celebrating His doing. Nós estamos celebrando o nome, o corpo, o sangue, os seus feitos, as suas obras. This is not the blind and the lame. Isso aqui não é os cegos e os coxos. We're going to thank Yahuwah that everybody's crippled. Nós vamos agradecer Yahweh que está todo mundo aleijado. Oh, thank you that everybody's crippled, Yahuwah. Ah, obrigado, Yahweh, está todo mundo aleijado. No. When someone's crippled and lame, we pray for them, we love them, and we want the restoration of their being. Não, quando alguém está coxo ou aleijado, a gente ora, a gente ama elas e a gente ora pela restauração dos seus seres. You don't know, in my closet, I weep for people that don't have all their faculties because I don't want it to happen to me, and I it's a very difficult life. Muitos de vocês não sabem, mas no meu tempo fechado eu choro por essas pessoas porque eles têm uma vida extremamente difícil. So far we have witness number 1, the Greek Apostolic Polyglot. Então até agora nós temos a primeira testemunha, a Bíblia Apostólica Poliglota. Witness number 2, Brenton's Septuagint. Testemunho número 2, a Septuaginta de Brenton. Witness number 3, the ancient Paleo text. Testemunho número 3, o texto paleo ancestral. Now let's have a quick look at Exodus 12:2. Agora vamos dar uma olhadinha rápida em Êxodo 12:2. Pardon me, Exodus 12:11. Desculpa, Êxodo 12:11. And we don't want to go through the whole text. E nós não vamos querer passar pelo texto inteiro. Staff in your hand, Cajado na tua mão, ready to eat, pronto para comer, in haste. com pressa. Pesach, Pesach, hu le Yahuwah. le Yahuwah. This is even more ancient. Isso aqui é mais ancestral ainda. So let's look at the word Pesach. Vamos olhar a palavra Pesach. Pe, Pe, Samech, Samer, Chet. Het. So these are the basic Pesach instructions that all of us are familiar with. Então essas são as instruções da Pesach que todos nós estamos familiarizados. If we add the Vav, E se nós adicionarmos o Vav, it's the same word. é a mesma palavra. Pe, Samech, Chet. Pe, Samer, Het. We add the prefix and, Vav. Nós adicionamos o prefixo u, Vav, And we look at the word Pesach. e nós olhamos a palavra Pesach, Same word. mesma palavra. Doesn't mean lame. Não significa coxo, It means Passover. significa Pesach. Because the context of the chapter and the verse is joy, rejoicing, salvation, redemption. If that's not Passover, you tell me what is. Então, porque o contexto aqui é alegria, celebração, regozijo. Se isso não é a Pesach, me diga o que é. And we cross over from mourning to Passover, from mourning to joy, from blindness. So that word ever can be either blind, there are other words for blind, but it can mean without sight, or it can mean someone who crosses over. So what do you think it means in this context? Então, basicamente, nós temos aqui o cruzamento da cegueira para a alegria, da tristeza para Pesach. Em outras palavras, aquela palavra ever pode significar cego, mas também ela significa aqueles que cruzam. Qual dessas duas vocês acham que encaixa no contexto? Let me help you. Deixa eu ajudar vocês. In Shemot 15, he says, in the first Exodus, I will put none of the diseases of Mitzrayim upon you. How much? None. Blind, lame, crippled, arthritis, none. Em Êxodo 15, Yahweh falou, eu não vou colocar nenhuma das doenças de Mitzrayim sobre vocês. Quantas? Nenhuma. Sem cego, sem coxo, sem nada disso. And now you're going to tell me in the second greater Exodus, people are coming back blind, lame, in wheelchairs. Come on, man. E agora você vai dizer para mim que no segundo Êxodo as pessoas vêm cegas, em cadeira de roda, aleijado. Calma aí, cara. So now we have a witness, not just in the Hebrew, but Paleo-Hebrew. Então nós temos agora uma testemunha do hebraico, e não só hebraico, mas o hebraico proto-cananeu. Now I'm going to go out of order here. Agora eu vou sair da ordem aqui. Let's go to the Masoretic text, everyone's favorite non-text. Vamos para o texto massorético. É o não texto favorito de todo mundo.
I want to thank Yahuwah for the Masoretic text because without it, there would be no RSTNE. Eu agradeço a Yahweh pelo texto maçorético, porque sem ele não teria RSTNE. Aplausos para Rabino, para la Rabino. Muito gratuitado, muy gratuitado, Rabbi. Because without the errors of the Masoretic text, who needs the RSTNE? Porque sem os erros do texto maçorético, quem precisa das RSTNE? But let's take Jeremiah 31 in the Masoretic text, Mas vamos pegar Jeremias 31 no texto maçorético, então. which of course is verse 7, not verse 8 in their scriptures. It's verse 7, Jeremiah 31:7, not Jeremiah 31:8, but it's the same verse. Que nas escrituras deles é o versículo 7, não o versículo 8. Nas escrituras dos maçoretas, esse versículo 8 é o 7, mas é o mesmo versículo. I'm going to do my own translation. So Vou I'm going to fazer ask the minha própria English to get out of the way. I want to impress the audience. Eu quero impressionar a plateia aqui. I can't impress my family because they know all my faults. Eu não posso impressionar minha família, porque elas sabem todas as But I minhas can still impress some of you. faltas, mas eu ainda posso impressionar alguns de vocês. I'll be impressed. Hineni mavi otam me'eretz tzafon. Behold, I will bring them from the area, the land of the tzafon. Goshen be tzafon, from the land of tzafon. Eis que eu os trarei da terra de Tzafon, Goshen Tzefon, da terra do norte. Kivutz galut. Vikibatztem, I will gather them. Kivutz galut. I will gather them. Eu lhes reunirei Miyarkete eretz, from the most farthest parts of the earth. das partes mais longínquas da terra. Different thought now. A little bit of a Essa- different thought. Hyphen. Agora um pensamento diferente aqui, tem dois hífens. Bam, Evar, Upesach. Bam, Evar, Pesach. I'm going to bring them back so they can cross over and they can Pesach with me. Eu vou trazê-los de volta para que eles possam cruzar e fazer a Pesach comigo. Wow. There's no blind here. Não tem cego aqui. Avar is not blind. Avar não é cego. Why would people be singing and rejoicing if they're still blind? Por que as pessoas estão regozijando e Why, cantando? why, se tá why, todo why mundo would cego? people be singing and rejoicing if they were still in a wheelchair? Por que as pessoas estariam cantando e regozijando se eles estão na cadeira de roda ainda? Now, we praise be to Yah that handicapped folks love Yahuwah, many of them. Louvado seja Yahweh, que muitos deficientes amam a Yahweh. That's not what we're talking about here. We're talking about an Exodus where I will put none of the diseases of Egypt upon you. If you were healed and there was no lame among you in the first Exodus, how come the rabbis tell us that in the second Exodus is going to be full of cripples and blind people? Por que Yahweh nos diz para ter regozijo se no primeiro êxodo todo mundo veio inteiro, mas daí no segundo êxodo tá todo mundo regozijando, mas todo mundo tá vindo aleijado e cego? No, they're going to come back from the four corners. Não, eles vão voltar dos quatro cantos. And they're going to cross over into Pesach from paganism. It's a crossover, my friend. E eles vão cruzar do paganismo, é um cruzamento, meus amigos. Okay. Hara violedet. Hara means those who are with child. Halá veiorevet, aquelas que estão grávidas. Isaiah 7:14. Hine hara alma. Behold, the young woman will carry a child, will travail with a child. It's the same word, hara. Isaías 7,14. Eis que a virgem terá um filho, passará pelo labor do filho. É a mesma palavra, hará. So the hara means those who are carrying a child, they're travailing. Então, hará significa aquelas que estão carregando uma criança, que estão tendo trabalho. So you have women who are carrying. Então, nós temos mulheres carregando. And you have women who are yaldot, or who are in the process of birthing. E nós temos mulheres no processo do parto. Where we get the Hebrew word for children, yeladim. Onde nós tiramos a palavra hebraica para crianças, yeladim. Same word. Mesma palavra. Yachdav, echad, yachad. Yachdav, yachad, juntos. We have a great company that is echad, one. Então nós temos uma grande companhia que é echad. And the common characteristic is a característica comum é life, vida, birth, nascimento, hope,
esperança, freedom, liberdade, no sickness, sign, or disease. sem doenças ou pesar. And then the rabbi said, no, E os rabinos dizem, não, this is a Jewish possession. This is our property. isso aqui é nossa propriedade, isso aqui é posse judaica. So we're gonna vowel point Pesach, Então nós vamos colocar os pontos de vogal na Pesach, Pe, Samech, Chet, P, Samer, Het, and turn the word into Pisach. e vamos transformar a palavra em Pisach. And everybody knows Pisach means lamb. E todo mundo aqui sabe que Pisach significa coxo. In 1 Samuel 9, when it speaks about who is left from the house of Saul, that he, David said, may eat at my table continually. Em 1 Samuel 9, quando fala o rei Davi, quem restou da casa de Shaul para que ele coma a minha mesa continuamente? And there was none left of the house of Saul to whom David can show rachamim. E não houve ninguém restante da casa de Shaul para quem Davi pudesse mostrar Rachamim, Except someone who was Pisach, exceto alguém que era Pisach. Mephibosheth. Now look up what that word Mephibosheth means. Agora, olha o que essa palavra Mephibosheth significa. Look it up. Tell me what it I means. just have it now. But put your hand down and look it up. Yeah. So the rabbis, you have to understand. Então, vocês têm que entender. When my wife was a little girl and she wanted to understand the things of Torah, the rabbis told her, we don't want the Gentiles to understand or walk in this stuff. It's our property. Quando a minha esposa era criança e ela queria entender as coisas da Pesach, os rabinos disseram para ela, a gente não quer que os gentios entendam isso aqui ou pratiquem isso aqui é nossa propriedade. So we put more rules to make a bigger fence so nobody can break the Shabbat because there's 49 things, 49 fences that you can't keep it. Então, a gente bota mais regras, mais leis, para que ninguém possa guardar o Shabat, porque tem tanta coisa para quebrar que ninguém consegue. So they took the joy and the remnant and the return of the remnant that immediately it doesn't stagnate but comes into celebration. Então, eles tiraram a alegria do remanescente, tiraram o regozijo do remanescente, para que ninguém possa vir, todo mundo permaneça estático. Correct, Yosh. Yoshi says the first thing they did after crossing the Pesach, the Jordan, was keep Pesach. A primeira coisa que eles fizeram depois de cruzar o Jordão foi guardar a Pesach. Correct. In Joshua, Em Josué, the first thing Yisrael did after Evar crossing the Jordan was they kept Pesach. a primeira coisa que eles fizeram depois de cruzar Avar, o Jordão, foi guardar a Pesach. So same thing with the Exodus. E a mesma coisa com o Êxodo. The first thing they did was Pesach, and then they crossed over. A primeira coisa que eles fizeram foi a Pesach, então eles cruzaram. So they took the crafty, cunning, dark art form of adding the vowel pointing under the letters. Então eles pegaram essa arte trevosa, essa arte da escuridão de colocar pontos de traços de vogal abaixo das letras. Not only for the reasons that I shared with you before, Não só pelas razões que eu compartilhei com vocês anteriormente, but to make it seem as if there's no connection with Yahusha. mas para fazer parecer como se não existisse conexão com Yahusha. Because they knew central to the atonement and central to the finished work and central to what he did on the 15th of Aviv was what? The Pesach. Porque eles sabiam que central, a parte central do que eles estavam fazendo, a parte central do cruzamento, a parte central desse maior êxodo é a Pesach. My body is meat indeed, and my blood is drink indeed, and he who eats of this bread and drinks this cup is guaranteed. Nothing to pray about, sweetie. We come into this for a guarantee of immortality. Pois Yahusha disse, o meu corpo é carne de fato e o meu sangue é bebida de fato, e aqueles que comem do meu corpo e bebem do meu sangue têm uma garantia, não tem nada por que orar, não tem nada por que ficar pensando, o meu pai lhes deu uma garantia. So the Masoretes said, wait a second. Então os maçoretas falam, tá, peraí, There's an Esau connection? há uma conexão com o Isá aqui? Jesus? Jesus? The Christian God? O Deus cristão? We can't have this. A gente não pode aceitar isso. Because everybody knows that the remnant of Israel celebrated Passover with the Maryah before he died. Everybody knows that. It wasn't everybody, it was a small remnant.
Porque todo mundo sabe que o remanescente de Israel celebrou a Pessah com Mariá antes deles fazerem o cruzamento. Todo mundo sabe disso. That cannot stand. Ah, não, isso aqui não pode ficar aqui. So we're going to change the Paleo Pesach Então nós vamos mudar a Pessah em Paleo into the modern Pesach. para o moderno Pissach. And then Yahuwah sent emissaries E aí Yahweh enviou emissários to fix this. para consertar isso aqui. Hallelujah. Blessed are your eyes Abençoados são os seus olhos, because we're fixing this. porque nós estamos consertando isso. Blessed are your ears Abençoadas são as suas orelhas, because we're fixing this. porque nós estamos consertando isso aqui. For I say to you, many kings and prophets have desired to see these things fixed and have not seen them. Pois eu lhes digo que muitos reis e profetas desejaram ver essas coisas consertadas e não as viram. Matthew 13. Mateus 13, It's right there. tá ali. Your eyes are special. Os seus olhos são especiais, Your ears are special. suas orelhas são especiais. They're a matching set of circumcised organs in the spirit, spiritually circumcised organs. Vocês têm órgãos circuncidados no espírito. Yes, darling. Two things. This one is chopping at the bit. Essa aqui tá mordendo o beiço aqui. Two things. Two things. Duas So coisas. this restoration of correction of the Dabar Yahuwah. Então, se essa é a restauração e correção da Dabar Yahuwah, It's a second witness, as Yoshi noted, é uma segunda testemunha, como o Yoshi notou, to the pattern of restoration of the people of Am Yisrael back into the land. a restauração do povo do Am Israel de volta para a terra. When we enter the land, it will be in Abib, Quando nós entrarmos na terra, vai ser em Aviv, at Pesach, na Pessah, affirming that Yahweh does all things in decency and orders, new beginnings. afirmando que Yahweh faz todas as coisas com decência e ordem, com um novo Oh, começo. this? Or did you read my notes? What did you? No, I didn't read nothing. Eu não li nada. I just saw the Okay, then pattern. give me the notes back if you didn't read it. And number 2, E número 2, what if e se the account of Mephibosheth was also fiddled with? o relato de Mefibosheth também foi mexido? Because there David is inviting him to Pesach. Porque lá Davi está convidando ele para Pessah. He's not Pesach, but he's inviting him back to a return of restoration between him and his friend, Interesting. the family of his friend. Ele está convidando o Mefibosheth não necessariamente para Pessah, mas para uma refeição de restauração entre ele e o filho do amigo. And he's saying, you will celebrate Pesach with me My forever table. after. E ele Interesting. está dizendo, tu vai celebrar Pessah comigo para sempre. We got to look into that. Muito interessante, tem que dar uma pesquisada. Pesach is not Pesach. That means they fiddled with everything they could with Pesach, everywhere they could see. a Anybody who's restoration. lame is not qualified, or Exactly. anybody who's not a rabbinical So Jew. they messed up with the text. Possible. Wherever they saw that Yeah, context. very possible. Então talvez eles tenham mexido nesse texto para causar um contexto. Se eles mexeram em tudo que tinha a ver com Pessah, provavelmente eles mexeram com isso também. It may have a double meaning. What if- Mephibosheth means Não, talvez tenha um duplo significado, porque Mefibosheth significa the mouth of shame. a boca da vergonha. So what if Or dispeller of shame. In other words, getting rid of the shame. Ou aquele que professa a vergonha, em outras palavras, aquele que dispensa a what vergonha. if, what if the mouth of lame and shame E se a boca do coxo envergonhado was invited to Pesach? foi convidada para Pessah? Yahuwah is turning the Pesach Yahweh está transformando a Pissah into someone whose mouth partakes of the Pesach. em alguém cuja boca participa da Pessah. That requires a little bit more. Let me get back on track. Isso requer um pouquinho mais. Eu preciso voltar para o meu caminho. That's very good. Very, very good. É muito bom. Very possible and a very good connection. Muito possível, uma conexão muito boa. Okay. So now I'm not going to give you final thoughts. I'm going to backtrack. Eu não vou dar para vocês os pensamentos finais. Eu vou recuar um pouquinho aqui. So far you have 5, 6 witnesses, Até agora vocês tiveram 5 ou 6 testemunhas. but we're going to press forward. Mas nós vamos seguir em frente. So any website, whether it's Bible Hub or anything similar, Qualquer site, seja o Bible Hub ou qualquer coisa semelhante, can confirm the same thing. pode confirmar a mesma coisa. First, you have to be willing to take away the rabbinic vowel pointing, Primeiro, você tem que estar disposto a tirar os pontos vogais rabínicos, which changes the messianic end time second Exodus context que muda esse contexto dos tempos finais do maior êxodo,
to keep you guys, 10 tribes, and those with no Israelite blood, but becoming Israel through the blood of Messiah, to keep you out. Para manter vocês das 12 tribos, das 10 tribos retornantes, que não têm sangue judaico necessariamente, mas são Israel, fora. The rabbi vow pointing itself is just a vow point, just a nefarious, seductive, cunning vow pointing under the letters. Só os pontos de vogal abaixo das letras, esses pontos que seduzem, que são atrativos aos olhos, Just that só isso is a direct violation of their own Torah. é uma violação direta da própria Torá deles. When you read Shemot chapter 12, it says if the ger Quando vocês leem Shemot capítulo 12, se o Ger wants to keep the Pesach and cross over into joy and the blood of atonement and the blood of deliverance, quiser guardar a Pessah e o sangue da expiação, o sangue da libertação, let him come. que ele venha. Just let him be circumcised, stay with Yisrael for further mentoring, and then he can eat the Passover. Deixa ele ser circuncidado, permanecer com Israel para mais mentoria, então ele pode comer da The Pessah. rabbis don't care what Exodus 12 says. They were determined to keep people out by something so simple as adding hash marks and dots under those consonants. Mas os rabinos não se importam com isso, eles querem manter todo mundo fora. Por isso eles adicionaram os pontos e os hífens embaixo das letras para mudá-las. And by the way, E aliás, some of the letters in Hebrew are double letters, meaning they're consonant or vowels. It's not like Hebrew doesn't have vowels. That's a lie. You don't need the rabbinic vowel pointing. Some of the letters are both consonantal and vowel, depending on what the need is. essa mentira de que todas as letras no hebraico são consoantes é uma mentira. Muitas das letras hebraicas são tanto vogais quanto consoantes. Nós não precisamos dos pontos de vogal rabínicos. Now, the Masoretic middle-aged concoction Agora, essa concanetação medieval farisaica maçorética, anti-Yahusha, anti-Messiah, the whole 9 yards. que é anti-Yahusha, anti-Mashiach, todo o negócio, Not only is a deception, não só é um engano, it is amazingly é maravilhosamente a violation of the original Hebrew uma violação do hebraico original, that is not paleo. que não é o paleo. Let me say that again. Deixa eu repetir. It violates it violates the most ancient Hebrew manuscripts Ela viola os pergaminhos hebraicos manuscritos mais antigos, before the Dead Sea Scrolls antes dos pergaminhos do Mar Morto, that every Masoretic translation is based on. em qual toda a tradução maçorética se baseia. Let me say that again. Deixa eu repetir. Other than the recent discovery of the Dead Sea Scrolls, Além da recente descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, the nonsense that you just read here essa baboseira que vocês acabaram de ler aqui, in verse 7, no versículo 7, that Pesach, vê Pesach, Pesach, instead of Pesach. ao invés de Pesach. Look what they did here. Olha o que eles fizeram aqui. Where did they get it from? E de onde que eles tiraram isso? Right here. Daqui, ó. They got it from right here. Eles tiraram daqui, ó. Now you'll notice it has vowels, Agora vocês vão notar que tem as vogais aqui. vowel pointing. Pontos vogais. So obviously, Então, obviamente, Masoretic text is based on the Leningrad Codex. o texto maçorético é baseado no Codex de Leningrado. Let me say that again. Deixa eu repetir. Obviously, if you see the vowel pointing, Obviamente, se vocês veem os pontos de vogal, Masoretic text is based on the Leningrad Codex. o texto maçorético é baseado no Codex de Leningrado. But there are two other codexes Mas há outros dois codexes, or set of manuscripts ou conjuntos de manuscritos, or cataloged manuscripts, ou manuscritos catalogados, specifically and especially the Aleppo. especialmente o Alepo. Now, if you remember in Syria, when the rebels were battling, Aleppo was in danger and Aleppo was conquered, and they were very concerned because
in Aleppo, there's a library with tons of ancient manuscripts. Some of them we haven't even been opened. Who knows what's in those things? Se vocês se lembram, quando a Síria estava em guerra, a cidade de Alepo estava sob ataque, estava todo mundo muito preocupado, porque em Alepo há uma biblioteca gigantesca com manuscritos que nem foram abertos ainda, a gente nem sabe o que contém lá. So the WLC manuscript, O manuscrito WLC, without vowels, sem as vogais, and I have to do some checking eu tenho que dar uma checada, to see if the Leningrad Codex was with or without. I am assuming that it was without until the rabbis got a hold of it. That's what I'm going to assume. I may be wrong. It doesn't matter. It doesn't affect this teaching. Okay? é isso que eu presumo, que o pergaminho do Codex de Leningrado, de Westminster de Leningrado, talvez, eu acredito que ele não tenha tido pontos vogais até que os rabinos maçoretas pegaram ele e modificaram. Não importa porque não vai alterar esse ensino, mas eu acredito que esse seja o fato. I'm assuming that this, Eu estou supondo que isso aqui, no vowel pointing, sem pontos de vogal, came before this. veio antes disso aqui. And the reason I say that is because of the Aleppo Codex, E a razão pela qual eu digo isso é por causa do Codex de Alepo, which the rabbis admit cujos rabinos admitem is the oldest manuscript of the Tanakh é o manuscrito mais antigo do Tanakh that they have, que eles têm. notwithstanding the recent Dead Sea Scrolls. No entanto, nós temos os recentes pergaminhos do Mar Morto. But they reject, oh, I wish I had an audience. Mas eles rejeitam. The Masoretic was never based on the Aleppo. O maçorético nunca foi baseado no de Alepo, but on the Leningrad Codex, mas no Codex de Leningrado, which shows up mysteriously with Pesach. que aparece misteriosamente com Pissach. The original Codex, O Codex original, no vowels, Pesach. sem vogais, Pessach. But then, of course, the rabbis got a hold of it, and Pesach became what? Pissach. Aí os rabinos pegaram ele aqui e Pessach virou o quê? Pesach. Pissach. So which one was the original? Qual deles era o original? Was it the redacted rabbinic one or the original without vowels? Point. Foram os redigidos rabínicos ou o original sem a pontuação? To settle the matter, we have the Septuagint, Pesach. Agora, para resolver esse problema, nós temos a Pessach da Septuaginta, We have the Apostolic Bible Polyglot, Pesach. nós temos a Bíblia Apostólica Poliglota, Pessach. That's the scriptures Yehusha used was the Septuagint. As escrituras que Yahusha usou foram a Septuaginta. When Yehusha saw that verse, which he wrote, he would have known it was Pesach, not Pesach. A, he wrote it. B, he used the Septuagint. Quando Yahusha viu esse versículo, número 1, ele saberia, que foi ele que escreveu, e número 2, ele conhecia a Septuaginta e, portanto, teria a segunda prova de que era Pessach e não Pissach. And the Aleppo Codex is the proof that the original, which the modern Masoretic is based on, was Pesach, no vowel pointing. E o Codex de Alepo é a prova, porque ele é o pergaminho mais antigo do Antigo Testamento que nós temos, que era Pessach e não Pissach. In addition to the Greek, Além do grego, we have the Leningrad Codex without vowels, most likely the original. nós temos o Codex de Leningrado, provavelmente o original sem pontuação. When I say original, I mean a copy Quando eu digo original, eu quero dizer uma cópia, which became the original because everything before 1200 AD didn't exist until the Dead Sea Scrolls. Okay, so when I say original, it's the oldest copy. All right. Então, eu falo a original, que eu quero dizer que é a cópia mais antiga, porque tudo antes de 1200 antes do Mashiach não existe mais até os pergaminhos do Mar Morto. Então, quando eu falo original, eu quero dizer o mais antigo. I believe we're somewhere between 5 and 7 witnesses Eu acho que a gente está entre 5 ou 7 testemunhas até agora, in 3 languages: em 3 línguas. Modern Hebrew, O hebraico moderno, Paleo-Hebrew, o paleo-hebraico and Greek, e o grego, Koine Greek. o grego koine. Koine means the common mercantile Greek that was used
in the streets and the open market. Koine significa o grego mercantil, que era usado no mercado aberto, no comércio. So this is self-incriminating right here. Então isso aqui é autoincriminador. Vem aqui, ó. This is self-incriminating. Que é autoincriminatório, eu acho que é. We have to assume this was a copy of this. Então nós temos que presumir que esse aqui de baixo era a cópia desse aqui, ó. Let me give you a few final thoughts. Deixa eu lhes dar alguns pensamentos finais. Can Pesach mean lame? Pode pisar significar coxo? It depends on the context. Depende do contexto. It is the same spelling É a mesma soletração. when rabbinical vowel pointing is not used. Quando pontos de vogal rabínicos não são utilizados. However, as stated earlier, No entanto, eu declarei antes the context here is the second Exodus que o contexto aqui é o segundo êxodo from all nations, de todas as nações, or the Egypt of the world. ou do Egito do mundo. Every reference in verse 7 and 8 Todas as referências dos versículos 7 e 8 is to new beginnings, são para novos começos, new birth, new life, novo nascimento, nova vida, new embryos, novos embriões, new motherhood, nova maternidade, all on a stage of repentance, todos em um estágio de arrependimento, who were healed que foram curados and joined the loving, unblemished assembly. e se juntaram à Assembleia nova e sem mancha. So let me ask every honest seeker of Yahuwah. Então deixa eu perguntar para todos os seguidores honestos de Yahweh. What context fits better? Que contexto encaixa melhor? Pesach, Pesach, Exodus, life, new beginnings, healing for all Yisrael, Hallelujah. or the lame among us? o êxodo, a vida, os novos começos, com cura para todo Yisrael, ou o coxo entre nós? The person is lame now, and this refers to lame. That means they're going to be lame in the resurrection, in the second Exodus. So what exactly are they looking forward to? What exactly is their hope? Então, se a pessoa é aleijada hoje, está numa cadeira de roda hoje, e esse contexto de coxo, falando do maior êxodo do tempo final, significa coxo, então a pessoa está com esperança de quê? Se na ressurreição ela vai continuar paralítica. If a person is lame, their hope is a new, glorified, eternal, immortal body. That's their hope. Se a pessoa é paralítica, a esperança dela é um corpo novo, incorruptível, imortal e perpétuo. If a lame or crippled person who loves Yahusha now is going to have the same status in the Olam Haba, what the heck? Uma pessoa aleijada vai ter o mesmo estágio que tem aqui no Olam Rabá, então para que raio nós estamos fazendo isso aqui? If that's true, then we need to trade in relationship for some religion. Se isso é verdade, a gente precisa trocar o relacionamento por um pouquinho de religião. But that's not, thankfully, for those who are lame or handicapped, there is a final guaranteed hope, not the rabbinical nonsense. Mas graças a Yahweh, para aqueles que são paralíticos, há uma garantida esperança, não aquela baboseira rabínica. So which one fits better? Então qual dos dois encaixa melhor? People remaining lame as a reward for being redeemed, Pessoas permanecendo paralíticas como recompensa por serem redimidos? or a brand new national birth? Ou um nascimento novinho nacional? Individual rescue of our perishing tabernacle, O resgate individual do nosso tabernáculo que está perecendo. even as our master has showed Peter and showed you. Assim como o nosso mestre mostrou para Pedro e para vocês. 2 Corinthians 5:1, we must lay down this tent to get the immortal tent. As long as we're holding on to the temporary tent, we're not going to get the immortal tent. Peter, Yahu had to show Peter, and he's showing that us today. 2 de Coríntios 5:1, a gente tem que deitar essa tenda mortal para receber a tenda imortal. E a Ruxa teve que mostrar isso para Kefa, e hoje Yahweh está mostrando isso para nós. The answer should be obvious. A resposta deveria ser óbvia. And what exactly does this new birth, this crossing over into Pesach celebrating? E o que é exatamente esse novo cruzamento, essa nova celebração da Pesach? Have to do with the final exodus required according to Torah. O que isso tem a ver com o êxodo final, de acordo com a Torá? Unprecedented, unadulterated, unblemished, perpetual celebration. A Pesach that never ends, or a Shulchan Aruch.
Aruchi, baby! Come on. Uma celebração sem precedentes, perpétua, que nunca muda. Uma Shulchan Aruch, pessoal. Can we tie this in? A gente consegue amarrar isso aqui? Go to Revelation 19. Vamos para o Apocalipse 19. Let's see which translation corresponds to the true hope. Vamos ver qual tradução corresponde à verdadeira esperança. Let's see if we can go to the end and see which context fits better. Vamos ver se a gente consegue ir até o final e ver qual contexto bate melhor. Chazon 19. Razon 19. Revelation 19, Apocalipse 19. 16 through 19. Do 16 ao 19. Make that verse 9. Aliás, é o versículo 9. And I heard the voice of a great multitude, E eu ouvi a voz de uma grande multidão, as much as Maim, tantas quanto Maim, as the voice of the mighty thundering, saying, Hallelujah, the Master, Yahuwah El Shaddai, the Master over all demons reigns. a voz do trovão poderoso dizendo aleluia, pois o mestre Yahweh Al Shaddai Let us reina, be o mestre sobre todos os Shadim reina. Let us be blind and be lame, Sejamos cegos e coxos and come to the marriage supper of the Lamb. e cheguemos à janta do Cordeiro. Well, the rabbi said it was blind and lame. Bom, os rabinos disseram que seríamos cegos e coxos. Let us be blind and lame, Sejamos cegos e coxos and give honor to the marriage suppers of the Lamb. e demos honra à janta do Cordeiro. Is that what it says? É isso que diz? No. Nope. Não. Let us be glad and give Gilah and honor. Que sejamos felizes e demos guilá e honra. For the marriage suppers, las bodas del Cordero in español. Why las bodas plural? Because all of us have a one flesh covenant with the Master. Yes, it's one flesh. Any two become one flesh. Not three, not four, not seven. Any two become one flesh. E por que diz aqui pelas bodas do Cordeiro, bodas no plural? Porque todos nós temos uma relação de uma carne com o Mashiach. Cada dois se transformam em uma carne através da aliança. Não cada 7, cada 5, cada 6. Não. Cada um com mais um se transformam em uma carne. Por isso que todos nós temos um relacionamento pessoal com o Mashiach. So all these wives of the Lamb, that's us, have their own table Então todas essas esposas do Cordeiro, somos nós, têm a própria mesa. at the final Pesach, Na Pesach final, the remnant of Yisrael. o remanescente de Israel. But in the wedding hall or in the banquet, the Isha is Echad. Mas no salão do casamento, no hall, a Isha é Achad. See, he has one bride. Ele tem uma noiva, See that? His Isha. a Isha dele. But there are many tables because in my father's house, there are many bedrooms. Mas há muitas mesas, porque na casa do meu pai há muitos quartos. But it doesn't say bedrooms. Oh, sweetheart, it also doesn't say mansions. Look it up. In the Greek, it's many places to sleep and to rest and be intimate. Tem vários lugares. Ah, mas não diz Really? quarto. Lá não diz quarto, lá diz mansões. Amigo, lá não diz mansões, lá diz local para deitar e descansar. Are you saying Yahusha's cheating on some of his wives? Tá dizendo que a Rusha tá traindo alguma das esposas dele? No, you're saying it. I'm No, not vocês saying estão that. I'm dizendo. saying that. Vocês estão dizendo, eu não. Don't put words in my mouth. Não coloca a palavra na minha boca. So we see that he's married. He has a one flesh covenant with every believer, but we're all in the same banquet hall, and collectively we are echad. Então nós estamos vendo que ele tem várias esposas, mas coletivamente nós somos uma esposa dele no mesmo salão de casamento. And to her was granted fine linen that she should enter and be in white, E para ela foi concedido linho fino para que ela entrasse e ficasse branquinha, which is the righteousness that the blood applied to our sins has given us. que é a justiça que o sangue aplicado aos nossos pecados nos deu. Write this down, Yochanan, as Torah.
E escreva isso aqui, Yohanan, como Torá. Favored are those in the final Exodus who are called to the marriage suppers. Look it up in your Reina Valera. Las bodas, to the marriage. They got something right. Las bodas del Cordero. Ele disse a mim, escreva isso, Yohanan, como Torá. Abençoados ou favorecidos são aqueles que são chamados as bodas do Cordeiro. Pode pesquisar na tua Reina Valera, nas edições latino-americanas, que vai dizer o plural lá. And he said to me, these are Amat sayings of Yahuwah. E ele disse para mim, esses são ditos Amat de Yahuwah. So this was not Yahuwah, this was the messenger E isso aqui então não era Yahuwah, era o mensageiro. from Yahuwah to Yahusha to the messenger, the Malach. De Yahuwah para Yahusha para o Malach, para o mensageiro. And I, Yochanan, began to worship the Malach, who is my messenger. E eu, Yohanan, comecei a adorar o Malach, que era o meu mensageiro. So who gave the book of Revelation? It's right here. It's in plain sight. Tem que ter o livro de Apocalipse, tá aqui, ó, tá em plena Let me vista. change that. Let me change that. Aliás, deixa eu mudar isso. Plain end time sight. Tá em plena vista do tempo final. Because without prophets revealing this, nobody would know it. Porque sem profeta revelando isso aqui, ninguém saberia. John, João, bad boy, menino mau, get up. levanta. You're a bad boy. Tu é um menino malvado. I'm one of your brothers. Eu sou um dos teus irmãos. I used to be on the earth. Eu costumava estar na terra. I have the same testimony that Yahusha saves. Eu tenho o mesmo testemunho que Yahusha salva. And because Yahusha saved me as he saved you, E por que Yahusha me salvou como ele te salvou? worship Yahuwah, Adore a Yahuwah, who's giving me this prophecy. He is the Ruach of prophecy. que me deu essa profecia, pois ele é o Ruach da profecia. Of course, brothers, this is Enoch. Of course. Claro, irmãos, isso aqui é Enoque. Claro. There's no other individual that walked with Yahuwah, and Yahuwah took him to teach him and train him the principles to be the father or the apostle of time. Não há nenhuma outra pessoa que Yahweh tomou, pois a caminhada dele é tão perfeita a esse ponto, para treiná-lo e dar a ele There are only. Sorry, finish up. e se tornando o pai ou apóstolo do tempo. There are only two possibilities. Só há duas possibilidades. This is either Enoch or Lucille Ball. Ou isso aqui é Enoque ou Lucille Ball. And Lucille Ball is disqualified because it's the wrong gender. E a Lucille Ball está desqualificada porque é o gênero errado. How many angels are females? Quantos anjos são mulheres? How many? 9. 0. If you look at this, it's been in plain sight. Se vocês olharem aqui, isso aqui esteve em plena When, vista. when people hear that it was Enoch who gave the book of Revelation, they freak out, man. They completely freak out. Quando as pessoas ouvem que foi Enoque que deu o livro de Apocalipse, eles entram em parafuso. You got a better angel? You got a better choice? Você tem um anjo melhor, uma escolha melhor? You're going to tell me Raphael and Penuel used to be human beings? Você vai dizer para mim que Rafael e Penuel eram seres humanos antes? You're going to tell me Gabriel used to be a human being? Vai dizer para mim que Gabriel costumava ser um ser humano? There's only one guy who was translated. Só houve um cara que foi transladado. Let's not talk about Elijah because you could even make a case that he was not. But let's not go there. A gente não vai estar falando de Elias, porque dá para fazer um caso que ele não foi também, mas a gente não vai chegar nesse ponto. But based on Genesis 5, we are sure that there was at least one. Mas baseado em Gênesis 5, nós temos certeza de que havia pelo menos um. So don't let it bother you. Truth should never bother you. Então a verdade nunca deveria incomodar vocês. I know what the devil's telling you. Oh, he's saying that it's not the revelation of Yahusha, that it's a revelation of Enoch. Stop. That is not what I'm saying. That is not what I'm saying. That is not what I'm saying. Porque eu sei como vocês funcionam, eu sei que o demônio está falando na orelha de vocês. Então ele está dizendo que isso aqui não é a revelação de Yahusha, mas a revelação de Enoque. Isso não é o que eu estou dizendo. It's the revelation of Yahusha through Enoch. É a revelação de Yahusha através de Enoque. Angel? Enoque é um anjo? By every definition. Graduated. Todas as definições, sim. A human who graduated to immortality before the rest of us. Um ser humano que se graduou à imortalidade antes do resto de nós. He told John, I used to be like you among your brethren on the earth, a prophet, just like you. I used to be he told them that. Ele disse para João, eu costumava estar na terra igual vocês, eu era um dos seus irmãos, os profetas. Ele disse para João. But angel means sholiach. Sent one. A sent one who used to be on the earth.
Um anjo, que significa, basicamente é o Sholiach, um enviado que costumava estar na terra. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. This is fascinating. Isso aqui é fascinante. Every time I reconsider it, it's fascinating. Toda vez que eu reconsidero isso é fascinante. The first time I saw that, and to this very day, it's fascinating. A primeira vez que eu vi até hoje é fascinante. And please listen carefully. I am not saying that it is the revelation of Enoch. That is not what I'm saying. Just like it's not the Torah of Moses. Whose Torah is it? Yahuwah's. Thank you. Então, escutem com cuidado. Eu não estou dizendo que é a revelação de Enoque. Não é isso que eu estou falando. É a mesma coisa que é o mesmo motivo pelo qual a gente não fala a Torá é de Moisés. De quem é a Torá? De Yahuwah. Final thoughts. Últimos pensamentos. Now completed. Second final. Now completed. Agora completados. So how, in light of everything we have seen in the last 2 hours, Na luz de tudo que nós vimos nas últimas 2 horas, here is what I believe is the proper translation, aqui está o que eu acredito por ser a tradução correta, based on 6 and 7 witnesses in 2 languages. baseadas em 5 ou 6 testemunhas em 2 línguas. See, now it disappeared. Maybe not from the screen. It's on my screen. Is up on the screen yet? Still. Well, the devil's a liar. I want to see it too, because it You have doesn't to bring yourself. appear on my screen, but I'm going to rescue it. There we go. This is the way I believe it should read. Now Yes, there may be a word that I'm going to change, but this is the way it should read. Essa é a maneira que eu acredito que deveria ser lido. Talvez eu mude uma palavra ou outra para melhor dar o contexto, mas eu acredito que é assim que se lê. See, I will bring them from the northland, Veja, eu lhes trarei da terra do norte, and I will gather them from the furthest parts of the north, e eu lhes reunirei das partes mais longínquas da terra. earth. Among them will be the blind. Entre eles estarão os cegos. In other words, they're healed Em outras palavras, eles estão curados, because they crossed over. porque eles cruzaram. Okay, they were blind, and now they're crossing over into the Pesach. Eles eram cegos, mas agora eles estão cruzando para a Pesach. You could say that blind should also be crossed over, but it's a difference between an aleph and an ayin. Talvez vocês podem dizer que aqui poderia trocar para cruzadores, mas é a diferença de um Aleph para um Ain. You could look it up. There may be a difference there. That's why I'm going to stick with the blind. Dá para fazer esse argumento, dá para pesquisar, mas é por isso que eu vou permanecer com cegos aqui. Can you weigh in on that? I believe Eber, Those are Avar, the Hebrews. but Crossover. aleph or ayin is what I'm saying. It is an ayin? Good. I just wanted Those to. that have crossed over. In other words, those that have been immersed. That's not what I'm asking. I wanted Rivka to check if it was aleph or ayin. It's Ayin. Ayin. Yeah. Okay, so that should just as easily read those who have crossed Or over Hebrews. into Pesach. Or those who are Hebrews. Watch this. Então aqui deveria ler tão facilmente aqueles que cruzaram para a Pesach. You're gonna see Kanachowski. Among them will be the Hebrews. You're gonna see Kanachowski for the first time ever edit the RSTNE live. Live. Vocês vão ver o Kunichowski editando as RSTNE ao vivo aqui, ó. Kanichowski's editing the RSTNE live. Live. You've never seen me update the RSTNE live until today. Vocês nunca me viram atualizar as RSTNE ao vivo, além de hoje. That should be the Hebrews. In other words, it's not just going to be Hebrews, it's going to be people from all the nations. Correct. Em outras palavras, não serão só hebreus, mas serão pessoas de todas as nações. Either, It should be in other words, the crossover Hebrews are going to enter into the Pesach. Em outras palavras, os hebreus que cruzaram vão entrar na Pesach. This is going to be the next printing. Essa aqui vai ser a próxima impressão. So when some Barnum and Bailey circus performer comes and say, "Oh, you're changing the word," Então, quando algum líder de circo chegar para vocês e falar, você está mudando a palavra? who changed the word? Quem que mudou a palavra? From Pesach to Pesach. De Pesach para Pisach. The rabbis. Yeah. Os rabinos mudaram. What is Shaliach doing? O que o Restoring. Sholiach está fazendo? Thank you. Thank you. So don't expect this to read like the thing on your coffee table. Então, não espera que isso aqui vai ser a mesma leitura daquele troço que está na tua mesinha de centro. Or your hotel room.
Among them will be the crossover Hebrews Entre eles estarão os hebreus que cruzaram and the Hallelujah. celebration of Pesach. e a celebração da Pesach. The expectant ones, Os esperados, mothers, mães, those who give birth What if that's those who are born again? together with them. aqueles que se reunirão com eles. What if that's talking about those born again? 'Cause Not the expected mothers, but the born again. It could be, but it doesn't say Chadash, but it could be. Oh, Born again now mothers. It I'm could be. addicted. It could be. I like that. Poderia ser, não sei. She says born again Because mothers. that doesn't click. It's talking about renewal of life, renewal of emunah, of a new life. Very good. Uh-huh. It's not the context. Very good. Those that give birth Aquelas que dão à luz with them. com eles. It could be the born again expectant ones. Is it what is ha'ara? Hara? Haram means The evil ones? no. Haram means those who are expectant, those who are carrying. Yeah, but it doesn't mean those who are expecting new life. It Yeah. doesn't necessarily mean expectant women. Fair enough. It's those who have the hope. Fair enough. Okay. And what does yoledet, the The little Yoledet ones, means those who are giving birth. or those who are about to be Those who are born birthing again. the remnant. Those who are birthing the remnant. So this is about new life in Yahusha, No question. No. not in humanity. Very good. I have no argument with that. Those who are giving new life in the Ruach and who are going to crossing over to celebrate Hallelujah. the feast of the Most High. Aqueles que receberão vida nova no Ruach e cruzarão para celebrar as celebrações da nova vida. Right now, the road is straight and narrow. Agora o caminho é reto e estreito. But then, Mas então, when? quando? Not this second or Não next nesse second. segundo, ou But não when? nesse- mas quando? Then, Então, when the second Exodus is underway. quando o segundo êxodo estiver acontecendo. A great kahal gadol, a large kihila, Uma grande Kahal Gadol, uma grande Kehilá. life remnant, courageous believers Nascidos de novo, crentes corajosos do remanescente. will return. Shuv, Retornarão, Shuv. the root word of teshuvah. You cannot have teshuvah without the root shuv. A palavra raiz de Teshuvah é Shuv. Não dá para ter Teshuvah sem Shuv. In order to be a sincere teshuvah, Para ser uma Teshuvah sincera, you have to first return with all your heart. você tem que primeiro retornar com todo o teu coração. Yahweh says to repent to me, Yahweh diz, se arrependam a mim, and then you will be doing Torah, e aí vocês estarão guardando Torá, Pesach, Pesach and the Moadim.